Te prepara, viu? Que hoje tem muita dica boa para quem mora na roça. Bora lá então. Pessoal, aí a mistura, ó. Que eu postei o vídeo aí, né? Ó. Olha lá no pé da vaca, ó. Ó. Será que faz efeito na hora? Olha aqui. É na hora. Olha o alívio que dá pra vaca comer. Olha aí pra vocês verem. Vai morrendo na hora, ó. Dá um alívio pra vaca comer aí pra vocês verem, ó. Aqui, ó, ó. Eles nem voam. Ó. Veja que boa ideia para você dar remédio para o seu cãozinho. Esse é o jeito mais fácil de acabar com o formigueiro de uma vez por todas. Olha como é que eles estão aí, gente, ó. Ó, tá vendo aí, ó? Deixa eu virar bem a câmera aí pra vocês verem, ó. Essa é a famosa saúva. Choveu hoje até meio-dia. Elas estão se preparando para sair à noite para cortar. E como nós vamos acabar com ela? Com esse produto aqui, ó. Ó. É pouquinha coisa, gente. Vou despejar aqui para vocês verem, ó. Ó. Esse tanto aqui, gente, suficiente para acabar com esse formigueiro, ó. É pouca coisa. Daqui a pouco sai tudo doido daí, ó. É coisa, gente, de 50 ml por formigueiro. Você já elimina o formigueiro. Você vai me perguntar, senhor Antônio, qual é o nome desse produto aqui? Tá caindo o trem aqui, gente. Isso aqui, gente, é o Fipronil. 1 grama para cada litro d'água. Aqui no caso foi 2 gramas. 2 gramas para 2 litros d'água. Não sobra nada. Pode vir aqui amanhã. Não vai ter mais nenhuma formiga aqui, ó. É o único que acaba com formiga e cupim. Se você atolar um trator ou qualquer outro veículo e estiver no meio do nada, sem possibilidade de alguém te rebocar, pode usar essa solução de amarrar um pedaço de pau nas rodas e assim conseguir sair do barro. Produto que realmente funciona super barato para afastar cobra da tua casa. Então, se você quer saber, já fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar. Ele é um produtinho em pó, muito fácil de ser encontrado. Gente, aqui em casa dava muita cobra. E me ensinavam queimar chifre, queimar pneu, jogar casca de alho no fogo e tudo isso eu fazia. Quando eu queimava chifre, misericórdia, a gente faltava era morrer sufocado. E o que era pior, de nada adiantava. Um pouco dia ou às vezes até no outro dia, a gente já via cobra dentro de casa, na grama, no terreiro. Isso fora a que os gatinhos pegavam e davam um jeito nelas. E as cobras que dava aqui não era cobrinha não, era cobra venenosa mesmo. A grande maioria era jararaca. Depois que um amigo nosso falou pra nós desse produtinho aí, foi que graças a Deus deu um bom alívio aqui, deu um bom chega pra lá nas cobras. E geralmente é bom a gente fazer aí, aplicar o produto de 3 em 3 meses, né? Só que eu relaxei um pouco aí da última vez, eu acho que já tinha uns 6 meses que eu não passava. Foi quando da última vez apareceu uma cobra no meu banheiro. E esse produtinho que deu super certo aqui em casa é o enxofre. Aqui na minha cidade eu encontrei em casa de Para produtos quem quer tirar o coco inteiro sem quebrar a castanha, faça dessa forma aí, viu? Eu fiz com a chave de fenda grande e deu super certo. E meu marido que só sabe juntar agora as mangas verdes que o vento derruba? Gente, se deixar, passa o dia todo agora fazendo isso. Meu povo, ele junta tudo, tritura na forrageira, mistura com sal de vaca, milho moído, sal mineral, bota uma forragem e faz uma mistura. Depois espalha aí nesse coxo que vocês estão vendo. Pense, não sobra nada, elas comem é tudo. Veja esse pegador de fruta que pode ser feito com um pedaço de cano velho. Você pode usar um cano mais grosso ou mais fino, dependendo do tamanho das frutas que você pretende pegar. Coisa simples, a gente estava colhendo no saco, aí coisa ruim demais para ficar jogando dentro. Inventou esse processo aqui, né, para facilitar a colheita. Para você que faz de tudo na sua roça, veja essa boa ideia para assentar tijolos, tornando o trabalho bem mais fácil e rápido. Basta aí um pedaço de cano de 40 ou de 50 e um cabo de desempenadeira.
Veja esse rebocador de gado, gente, com o trator, viu? Para quem lida com gado e às vezes precisa transportar um animal doente, basta fazer essa gambiarra aí, com um pedaço de lona grossa, até couro de boidá, ou então aquele borrachão, e você consegue levar um animal sem machucá-lo. Vou mostrar para vocês como que eu faço para estar cortando os meus pneus. É super fácil, rápido, prático demais. Eu molho o pneu com água, depois eu passo uma camada de detergente e faço o primeiro furo. Tem vezes que o primeiro furo é bem difícil de fazer, mas você vai tentando que você consegue. Aí depois eu só vou cortando. Simples, vou cortando o pneu. Gente, é tão fácil que o vídeo nem tá acelerado. Eu gastei menos de 1 minuto para estar cortando esse pneu. Tem uns que não dá para cortar, os de caminhão, tem uns de caminhão que não dá para cortar. Então não adianta tentar, porque ele tem muito ferrinhos, então você não consegue cortar ele. Mas a maioria dos pneus de veículos pequenos, né, dá para estar cortando muito fácil. E quando você pega a prática, vai mais rápido ainda. Eu cortei alguns hoje, porque a partir do momento que você corta eles, cabe mais suculenta, né, cabe mais planta. E ele fica mais bonito também, fica parecendo um vaso mais bonito, né, cortado. É muito fácil, para quem tem alguma dúvida, tá aí uma solução bem prática, bem fácil. A faquinha de serra é muito boa para cortar também. Gente, você tem um pé de abacate aí na sua chácara que não produz? Pois é, o abacate precisa de 2 ou mais pés para realizar a polinização cruzada. O ideal é que seja pelo menos 3 pés de abacate, para que a polinização cruzada seja bem sucedida, sendo que as variedades de abacate devem florescer ao mesmo tempo. Que haja aí polinizadores também, como a abelha ou os besouros. Gente, tem que ter pelo menos 3 pés de abacate, senão não dá não, viu? E tem que ser da mesma variedade, para elas florescerem ao mesmo tempo. Pessoal, fiz esse macaco baiano aqui, ó, essa engenhoca aqui para arrancar toco, pessoal. Ó, aí já tem um buraco da cerca aqui, ó. Eu fiz um monte de regulagem aqui, né? Mas não vai precisar não. Eu tô usando só um. Isso aqui não é porque a gente tá com preguiça de cavar no pé não, pessoal. É facilidade, né? Aí eu vou ver se arranca agora. Vou subir lá assim, eu puxar para baixo. E a expectativa é que aqui levanta. Olha lá. Facilidade, né? Aí, ó, pessoal. Arranca mesmo, pessoal. Deixa nos comentários aí se vocês gostou. Como acabar com o bicho de goiaba? Pegue 2 caroços de abacate, rale e depois coloque para ferver por 10 minutos em 1 litro de água. Depois coe e adicione na bomba costal com 10 litros de água. Repulverize nas plantas antes do início da produção. Aplicar de 1 a 3 vezes por mês, dependendo aí da infestação. É uma receita orgânica, boa e fácil de fazer. E você tem tudo aí na sua chácara. Instalação do aparelho concluída ontem à noite. Hoje, chegando na área, podemos já verificar o resultado. Pela manhã, os queixados chegaram aqui ao batido do bando. Pode ver que existe algumas arrancadas aqui quando tomaram um choque. Pode ver que aqui à frente alguns animais passaram no susto, né? Isso é normal nos primeiros dias de instalação. Porém, eles não foram. O milho aqui já estava comido, mas não tem pé de milho aqui quebrado dessa noite. Portanto, eles retornaram junto ao bando aí para dentro da mata. Quer acabar com as fumaginas nos citros, no seu pé de laranja, limão? Veja só, para acabar com a fumagina, basta usar, gente, a calda bordaleza, uma receita natural e orgânica, pulverizando nas plantas de 10 em 10 dias até limpar por completo. Para fazer a calda bordaleza é muito simples, viu? 200 gramas de sulfato de cobre, 200 gramas de cal virgem, uma bomba costal aí de 20 litros. Basta misturar tudo e bater nas plantas aí de 10 em 10 dias, 3 vezes por mês, até acabar toda a fumagina, viu? E você que cria galinha vai gostar desse macete aqui, viu? E o milho não pode faltar na criação de galinha, né? Todo criador já serviu milho para suas aves, mas só que a maioria desses criadores tá servindo o milho de forma errada, viu? Então você é obrigado a fazer isso que eu vou te mostrar agora. Pega o milho aí, vai despejando dentro do balde, coloca 1, 2, 3 xícaras. O milho ele pode dar galinha sim, mas não é de todo jeito não, viu? E você vê também que já coloquei um balde de água do lado, então a gente vai fazer uma fusão, vamos juntar o milho com a água. E lembrando que eu tô usando esse recipiente que é um balde, mas você pode estar utilizando um tambor aí, a quantidade que tu quiser, viu? Coloquei metade de balde de milho, porque o milho vai inchar, vai ficar quase cheio. Isso daí é uma das vantagens, viu? O milho ele vai ter que inchar, por isso vai estar economizando mais milho. A galinha vai conseguir digerir melhor, vai funcionar melhor o organismo dela, você vai gastar menos. E outra melhor é que o bagaço todinho vai subir quando você colocar água no milho. Vai fazer uma purificação, vai limpar o milho todinho e
vai ficar só o ouro para dar galinha. Deixa aí curtindo 5, 4 dias. Mas com 3 dias você já pode começar a servir as suas galinhas. Enquanto mais dias você deixar, melhor vai ficar. Esse daqui é o jeito melhor e a forma melhor que eu achei de servir o milho para minhas aves. E é claro que dá certo para você também. Pensou em galinha, pensou em ave, lembra do Pena de Aço. Como fazer o pé de goiaba produzir muito? Bom, faça uma cova ao redor da planta. Coloque primeiro 500 gramas de calcário domolítico, depois adicione de 300 a 500 gramas de NPK 20020, depende aí do tamanho do pé da goiaba. Adicione depois cerca de 2 kg de cinza de madeira ou terra compostada, ou também humus de minhoca. Fazer essa adubação a cada 3 meses, depois é só irrigar bem. Como é a técnica aí para o buriti? Do jeito que ele tá ali sentado, eu tô sentada aí, ó. Aí faz só bem assim, Quem sabe outra coisa. Usa a curvinha da faca, ó, do pescoço da faca. Da colher, quer dizer. Aí faz bem assim, ó. Olha aí. Agora isso aqui não mistura naquele. Bem prático. Aqui, ó, por que escolher a raça Tabapuã? Muito dócil, precoce também, se adapta em qualquer região, em qualquer lugar. Tem características perfeitas, não se envolve em briga, ótimo para manejo. E é isso, ó, muita docilidade. Esse aqui é o Tabapuã. E a carne dele é excelente. E já foi comprovada, né? Você sabe que no programa Zebu Carne de Qualidade, Tabapuã teve 100% de aproveitamento. Isso aqui é lucro, ó. Não tem erro. Vou te ensinar um insumo que vai mudar toda a história da sua produção aí, que custa sabe quanto? Menos de 2 centavos, ou em média 2 centavos cada litro. É isso mesmo, a água de cal. Vem aqui ver como que faz. E como que a gente faz? Eu pego aqui, já tem uma pronta, eu não peguei uma caixa de 500 litros d'água, você pode pegar qualquer uma aí. Você vai fazer a diluição de 1%. Então a cada 1 kg de cal virgem, você coloca em 100 litros d'água. Então aqui foram 5 quilos de cal virgem que foi colocado aqui dentro. Assim que coloca o cal virgem, primeiro enche a caixa d'água, com água normal mesmo. Aí a gente mistura, tá? Mistura, mistura, mistura. O que tem que acontecer, ó? Tá vendo lá no fundo? Tá branco. Então a cal, né, como muitos conhecem, ela tem que posar lá no fundo. Então ela tem que ir lá pro fundo, ó. Ela tem que posar. E aí você vai usar essa água, não leite, tá? Você vai ter que esperar aí umas 24 horas, no mínimo, para você usar. Porque assim que você mexer, vai ficar branco, né? Vai ficar um leite. Então você tem que esperar virar a água. Ó, tem essa crostinha por cima, não tem problema nenhum, você pode usar. Com a água de cal, você vai sanitizar suas plantas, você vai regular o pH, você vai fornecer cálcio, você vai auxiliar no controle de doenças, você vai estabilizar a acidez do seu solo, entre outras funções que ela tem. Você pode usar com outros insumos misturada, não tem contraindicações. Então é um insumo muito simples, que vai custar para você menos de 2 centavos o litro, porque aqui eu paguei R$2 no quilo do cal virgem, foram 5 quilos, R$10. R$10 para 500 litros d'água sai a 2 centavos 1 litro d'água de cal. E a água de cal você pode usar em todas as culturas, pode fazer pelo menos uma aplicação semanal que não tem nenhuma contraindicação, só vai te ajudar aí na sua produção. Aproveita e compartilha essa dica aí com outros agricultores. Vamos ajudar todo mundo. Eu uso do lombo. Aí o que acontece? Você passa a primeira aplicação, hoje, aí você vai no caderno, você vai anotar hoje, dia tanto. Se a infestação estiver grande demais, o que você vai fazer? Daí 15 dias, vocês correm no lombo de novo, entendeu? Aí, se a infestação não estiver muito grande, a infestação, a criação estiver menos, e você passou o primeiro e viu que ele já deu um resultado, você vai com 20. É o protocolo, presta atenção. Aí vocês vai com primeiro dia, aí daí 20 dias no lombo, de novo. Aí daí 30 dias, de novo. Aí vocês vai subindo. Aí daí 60 dias no lombo, tendo ou não tendo carrapato. Pode estar lisa igual a minha testa. Ah não, mas a criação tá lisa, eu não vou passar não. Vocês têm que seguir o protocolo, senão não resolve nada. Vocês vão começar primeiro
Daí, se a infestação tiver grande demais, você começa daí 15 dias. Se não tiver, não, você pode ser com 20. Aí daí você vai daí 30 dias, tendo carrapato ou não tendo, 30 dias. Daí tendo carrapato na criação ou não tendo, 60 dias, tendo ou não tendo. Vocês vão correr no lombo da criação, a quantidade lá do produto que pede. Aí, daí 60 dias. Ah, mas minha criação está com 60 dias, a minha criação não tem carrapato. Vocês vão correr o remédio do mesmo jeito. Isso chama prevenção. Porque carrapato, você previne o carrapato, você não mata o carrapato. Aí quando você faz essa prevenção, o que acontece? Você vai andar lá no meio do seu parque, você não vai ver um carrapatinho subindo você. Por quê? O carrapato, você fazendo esse protocolo, ele não vai engordar lá na vaca e reproduzir. Ele não vai conseguir, porque na hora que o carrapatinho subir na vaca ali, ele já vai achar lá o produto lá no organismo da criação e já vai combater ele, então ele não vai amadurecer. Aí, gente, o que vocês fazem? Eu falei até 60 dias, né? Aí depois, com 90 dias. Com 90 dias, vocês no lombo. Aí, com 90 dias. Opa, tá em 90 dias que eu passei o remédio, a minha criação tá lisa. Tem 90 dias. Aí vocês vai 4 meses, vai dar conta? Gente, agora o Naturando tem o Clube de Membros, um modo mais prático para quem gosta do nosso trabalho de apoiar ainda mais o canal, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e também fará parte do grupo de WhatsApp do Naturando, onde são postados vários vídeos por dia, com tudo sobre a roça, além de poder interagir com outros participantes. Para quem quer um conteúdo diferenciado, clique no botão Seja Membro e veja os vídeos sem propaganda, sem narração e ainda um conteúdo bem diferenciado, pois muita coisa que eu não posso postar aqui, eu posto por lá. Até mais!